Meus irmãos, por que faz sentido estarmos aqui nesta noite? Qual de fato é o benefício? Ou antes disso, qual é o propósito dessa reunião? O propósito deste ajuntamento, deste culto? Por quê? Nos programamos, tomamos um tempo para arrumarmos a nossa família, sairmos de casa e chegarmos aqui. Por que esse tempo é útil e valorizado para nós? Por nós. Talvez no seu coração você esteja pensando e se respondendo: ora, Vitor, o Senhor Jesus nos alcançou. O Senhor Jesus, Ele me tirou das trevas, Ele me salvou do pecado e da condenação. Por isso eu tenho prazer em estar reunido como igreja, em louvar, adorar o seu nome. É por isso que eu venho aqui. E certamente eu concordaria com você. De fato, este é um aspecto verdadeiro da resposta que nós estamos buscando. De fato, faz sentido estarmos aqui como manifestação da nossa gratidão e, mais que isso, da nossa necessidade de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Porém, o que eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite, a partir da palavra, é que essa linha de resposta, de reflexão, embora verdadeira, ela parte da nossa motivação e da nossa iniciativa em sairmos dos nossos lares e virmos até aqui prestar um culto ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês, para todos nós, é que nós estamos aqui reunidos nesta noite, em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus é fiel. Porque o Senhor Jesus que nos salvou, Ele tem um compromisso conosco, um compromisso ativo, um compromisso incessante de reunir o seu povo, para alimentar o seu povo pela palavra, para edificar o seu povo através da sua palavra. E se não for a iniciativa do Senhor, a fidelidade do Senhor, a ação do Senhor em nos reunir, de nada adiantaria a nossa motivação, de nada adiantaria a nossa ação, seria vã. Mas nós estamos aqui, em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus, que se interessa por nós, Ele nos reúne, Ele reúne o seu povo com bondade, com fidelidade, para que o seu povo seja alimentado e edificado pela sua palavra. E é por isso que faz todo sentido estarmos aqui. E é por isso que esse tempo não é em vão. E nesta noite nós queremos reconhecer a bondade, a fidelidade, o agir do Senhor Jesus em meio ao seu povo, em meio a este ajuntamento. Nós não podemos estar aqui distraídos. Nós precisamos estar aqui discernindo o agir de Cristo, beneficiando o seu povo com a sua palavra, para que nós respondamos a Ele da maneira correta, para que nós possamos discernir: sim, Senhor, é verdade, o Senhor está agindo, eu correspondo ao teu agir, eu me quebro diante do teu agir, porque o Senhor Jesus está aqui com fidelidade, com poder, agindo no seu povo, edificando o seu povo através da sua palavra. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, por favor, e perceba no texto que nós vamos ler nesta noite. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Perceba a dupla ênfase neste texto: povo de Cristo, palavra de Cristo, mensagem de Cristo. Porque somos o povo de Cristo, Ele age com fidelidade, nos aproximando da sua palavra
e nos edificando na sua palavra. Precisamos estar atentos a isso. Você está atento a isso? Desde o momento em que chegamos neste culto, neste ajuntamento, você tem discernido, você tem percebido o agir do Senhor na sua vida, o poder do Senhor através da sua palavra, instigando o seu coração, conduzindo o seu coração. O Senhor está realizando isso. O Senhor faz isso. Para isso, o Senhor nos une como seu povo. Nessa expressão que temos hoje aqui, como culto ao Senhor, da igreja do Senhor, do povo do Senhor. Acompanhe a leitura, por favor. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que o apóstolo Pedro está dizendo neste texto que nós lemos, o que a palavra nos motiva a discernir e a enxergar, é que nós somos o povo de Cristo. E por sermos o povo de Cristo, Ele é fiel. Ele nos traz a sua presença, Ele nos reúne em torno da sua palavra para nos levar mais adiante, para sermos alimentados, para que sejamos amadurecidos, edificados por meio da sua palavra. Você está atento a isso? O Senhor está fazendo isso na sua vida hoje? Como que o Senhor faz isso? Em primeiro lugar, Ele renova os nossos desejos pela palavra. E nós precisamos disso. Nós precisamos nesta noite, nossa primeira necessidade nesta noite é termos os nossos desejos renovados pela palavra. Todo aquele que pertence a Cristo, se você de fato é cristão, você sabe o que é ter desejo pela palavra de Cristo, desejo pelo próprio Cristo. Agostinho, pensador do quarto século, filósofo cristão, tem uma frase, uma citação que ficou conhecida através da história, que chega a nós até hoje, na qual ele, fazendo uma oração, declarando ao Senhor a sua dependência do Senhor, ele diz: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Se você é de Cristo, você sabe que isso é verdade. Você sabe. Você lembra da sua vida pregressa sem Cristo. Você lembra o quanto o seu coração era inquieto, andando para lá e para cá, correndo atrás de posses materiais, prazeres, experiências,
sempre buscando alguma coisa para preencher o vazio do seu coração, até que em determinado dia você encontrou Cristo através da mensagem do Evangelho, e essa mensagem foi doce para a sua alma, e você se rendeu, e você falou: Senhor, eu descanso em Ti, eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito em Ti. Desejo puro, desejo genuíno, desejo verdadeiro pelo Senhor. O problema é que o velho homem, a velha natureza, continua habitando em nós. E durante a nossa semana, durante o nosso cotidiano, nós deslocamos o nosso desejo, o nosso descanso, a nossa satisfação, que é espiritual em primeiro lugar, deslocamos para outros lugares. A nossa satisfação, o nosso descanso espiritual, através dos diversos envolvimentos que nós precisamos ter, e nós acreditamos que a nossa paz está em conseguir isso, a nossa paz está em fechar esse negócio, a nossa paz está realmente em terminar essa meta, como eu preciso dela, como eu estou estressado, ansioso, é aqui, quando eu conseguir. Diversas tarefas, diversas metas, diversas situações que vão roubando o nosso descanso espiritual. Vamos colocando em coisas, em situações, talvez até em pessoas. E esta noite, este ajuntamento é fundamental, porque Cristo, pela sua fidelidade, nos chama de volta. Volta para a minha palavra. É dela que vocês precisam. É aqui que está o descanso. Desejem a minha palavra. O apóstolo Pedro fala no versículo 3, agora que vocês provaram. Ele está resgatando a memória espiritual da igreja. Ele está apelando à igreja a reconhecer, a lembrar da sua experiência pessoal com Cristo. Vocês pertencem a Cristo? Vocês são de Cristo? Vocês de fato provaram a Cristo? Esse verbo, ele traz uma nuance de uma experiência empírica, de uma experiência através dos sentidos. Esse verbo poderia ser traduzido por agora que vocês degustaram, vocês tiveram uma experiência pessoal, real com o Senhor Jesus. Não foi simplesmente uma experiência intelectual, um conhecimento meramente intelectual. Sim, é importante recebermos as informações corretas a respeito do Evangelho, mas se é meramente intelectual, não vale de nada. Pedro está apelando àquela igreja: olha, Cristo de fato foi doce para a alma de vocês. Vocês se lembram disso? Vocês de fato provaram de Cristo. Vocês de fato tiveram a experiência de discernir Cristo pela sua palavra, pelo Evangelho, nos seus corações. Vocês têm experiência real, pessoal, verdadeira com Cristo. E é baseado nessa experiência que Pedro dá uma ordem, a palavra de Deus dá uma ordem para os nossos corações em primeiro lugar. Não para as nossas atitudes, para os nossos corações. Desejem. Desejem. Essa é a ordem da palavra. Este verbo também tem uma nuance muito forte. Este verbo, ele tem um forte apelo emocional. É uma forte necessidade emocional por alguma coisa ou por alguém. Quando Paulo fala lá no capítulo 1 de Filipenses, que ele fala que ele tem saudade, que ele não pode mais aguentar a saudade da igreja, é este verbo que ele usa. E é forte porque Pedro, ele usa a metáfora do recém-nascido. Você que tem filho, você que já teve recém-nascido na sua casa, você sabe como é isso. Os primeiros 2 meses do recém-nascido são extenuantes para qualquer pai, para qualquer mãe. É aquele ciclo que se repete de 2 em 2 horas. A criança acorda desesperada. Os vizinhos escutam aquilo, parece que a criança está morrendo. E não adianta, você pode fazer caretinha, balançar o chocalho, a criança não está nem aí. Ela quer o leite. Ela precisa do leite. Nada tira a necessidade do leite.
E Pedro diz, é dessa forma que a palavra nos exorta, que a palavra nos ordena. Essa é a ordem. Desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A criança que deseja o leite que traz o crescimento. Desejo forte, desejo puro, desejo espiritual, desejo do primeiro amor. Quando eu contemplei a Cristo, quando eu provei que Ele é bom, e nada mais eu precisava, e o Senhor nos traz em volta da sua palavra, porque essa é a nossa primeira necessidade, desejar. Em meio a tantas coisas que ocupam a nossa semana, que nos fazem correr para lá e para cá, e aí a gente precisa lidar questões importantes, sim, está sobre nós, estão sobre nós, é nossa responsabilidade, eu tenho que resolver, essa meta eu que tenho que cumprir, este trabalho eu que tenho que fazer, e muitas vezes é um peso que está sobre nós, e muitas vezes, pecaminosamente, mas esquecemos de devotar tempo à palavra, à oração, e vamos deslocando o nosso coração, o nosso viver para as coisas menores deste mundo. Muitas vezes em rebeldia obstinada. O Senhor acendeu o sinal vermelho na sua consciência. Não vá por esse caminho. Não vá por esse pensamento. Não vá por esse tipo de ação. Para por aí, arrependa-se. Mas a gente em rebeldia declarada contra a voz do Espírito Santo na nossa consciência, nós demos passo de pecado. Deixamos de desejar o Senhor. Deslocamos o desejo, que é a raiz da nossa adoração, que é a raiz espiritual, para coisas, pessoas, situações, atitudes. E o Senhor, com misericórdia, nos traz, desejem, realinhe o desejo pela palavra. E Ele faz isso com o seu povo. E daí a importância, em primeiro lugar, deste momento, deste culto. O Senhor está agindo em primeiro lugar, para realinhar, para restaurar os nossos desejos pela palavra. Perceba a ênfase no povo, porque ele diz, o mandamento, ele é duplo, ele tem um aspecto negativo e positivo. O aspecto negativo, existem coisas que nós precisamos abandonar. No versículo 1, livrem-se de toda maldade, de todo engano, inveja, hipocrisia, toda espécie de maledicências. Perceba que todos esses pecados listados pelo apóstolo Pedro são pecados da comunhão. Pecados que atrapalham a vida da igreja. Hipocrisia, engano, dolo, maldade, maledicência, fofoca. Nós não viveremos a plenitude da experiência que Deus tem para nós quando Ele nos reúne como seu povo em torno da sua palavra, se nós não discernirmos o povo de Deus. Nós não podemos estar entre o povo de Deus, adorando o Senhor, levantando as nossas mãos, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, mas com divisão no nosso coração. A palavra nos diz, abandonem isso. E desejem profundamente o genuíno leite espiritual. Qual é o leite espiritual? Basicamente, existem duas linhas de interpretação. A primeira vai dizer que é a palavra de Deus. Você pode ler, quando termina o versículo anterior, o versículo 25, ele está falando da palavra de Deus. Outra linha vai dizer que é o próprio Cristo. Você vê nos versículos posteriores, Pedro está falando de Cristo, a pedra viva.
Mas perceba no versículo 8 que Pedro, ele faz um paralelo entre Cristo e a sua palavra. Então, o genuíno leite espiritual tanto é Cristo como a sua palavra. Nós desejamos Cristo e desejamos conhecer Cristo através da sua palavra. Não através da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, das nossas experiências místicas, através da sua palavra. E se vocês provaram, Pedro diz, se nós provamos, temos experiência real com Cristo, provamos que o Senhor é bom, continuem desejando, continuem buscando provar do Senhor e façam isso como povo. E o Senhor nos reúne como seu povo, porque essa é nossa primeira necessidade, resgatar, realinhar o nosso desejo por sua palavra. A palavra que nos aponta Cristo, que nos ensina Cristo. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele está nos edificando nesta noite. Você percebe isso? O Senhor tem restaurado o nosso coração, porque essa é nossa necessidade. No início desta semana, sermos fortalecidos pelo Senhor, por meio, em primeiro lugar, do realinhar do nosso desejo, porque daí vai partir toda a nossa adoração. Desejo por Cristo e por sua palavra. Mas o Senhor está agindo aqui também, nos auxiliando pela instrumentalidade da sua palavra. O Senhor nos reúne como seu povo, porque a palavra é o nosso auxílio, a palavra é a nossa ajuda. É a palavra que nos leva mais e mais adiante e nos edifica. Mas nós precisamos prestar atenção, porque o que o apóstolo Pedro está falando aqui, a mesma palavra, ela está no centro, e esta palavra divide. Esta palavra, para alguns, é auxílio, para alguns é ajuda, para alguns é instrumento de edificação, e a mesma palavra, para outros, é armadilha, é tropeço, é pedra que faz cair. O apóstolo Pedro, ele traz uma segunda ordem aqui no versículo 4, ele diz, à medida que se aproximam dele, mas literalmente aqui é uma ordem, é um imperativo, ele diz, venham, aproximem-se dele, é isso que Pedro está falando, acheguem-se a ele quem? A Cristo, a pedra viva, e ele vai explicar depois o motivo, por quê? Porque vocês precisam se achegar a Ele. Vejam a experiência do culto. Vocês desejam a palavra. É o primeiro aspecto. É a primeira necessidade. Mas não para por aí. O desejo ele não fica contido. O desejo ele se transforma em atitudes. E é por isso que nós estamos aqui. Porque esse desejo nos move pelo poder do Senhor a virmos até Ele. E nós viemos até Ele como seu povo em torno da sua palavra. Venham até Ele. Aproximem-se dEle. Por quê? Porque Ele é a pedra viva. Mas vocês também são pedras vivas. E vocês estão sendo edificados sobre Ele. Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento. E cada um de nós colados nele e colados um com o outro, estamos crescendo e estamos nos tornando uma casa, um templo espiritual. E aí nós podemos ser, pelo poder de Cristo, o povo de Cristo, e sermos cada vez mais auxiliados, cada vez mais edificados por Cristo. Eu e você não somos nada. Essa casa cairia se fosse um esforço humano, mas Cristo, Ele é a pedra angular, e porque Cristo é a pedra angular, Ele nos sustenta, e Ele nos traz aqui, e Ele garante a nossa edificação, e nós somos então o templo espiritual, fortalecidos, edificados, auxiliados pelo próprio Cristo, por meio da sua palavra. E nós não somos somente o templo espiritual para que Deus habite em nós, para que Deus habite entre o seu povo, no seu povo, a sua igreja. Pedro diz que além de sermos o templo, nós somos sacerdotes. O sacerdote que serve a Deus, que apresenta sacrifícios a Deus no interior do templo. E é para isso que o Senhor tem nos edificado,
E o Senhor nos traz aqui para que nós sejamos cada vez mais capacitados, maduros, fortalecidos para servi-lo. Servi-lo na igreja, servi-lo no mundo, sendo auxiliados pela palavra. E ele faz questão de explicar isso através de um contraste. Isso acontece porque nós somos o povo de Cristo, o povo da palavra de Cristo. Nós não somos o povo que tropeça na palavra de Cristo. Nós somos o povo que é edificado, auxiliado pela palavra de Cristo. Você discerne isso no seu coração? A palavra tem sido um instrumento, auxílio espiritual no seu e no meu coração, na vida da nossa igreja. É claro que a palavra nos machuca. É claro que a palavra nos constrange. É claro que a palavra nos fere. Mas quando a palavra nos fere, é para nos curar. É para nos levar mais adiante. É isso que Pedro está falando, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:10, que o Senhor preparou de antemão as boas obras, para que nós andemos nela. Veja o auxílio do Senhor para com os crentes, para com o seu povo. É por causa dele que nós podemos andar nas boas obras da palavra, é na capacidade dele, é no poder dele. O Senhor nos reúne para nos dar do seu poder, através da sua palavra, para que nós andemos na sua palavra. E nós sim, somos feridos, somos machucados, mas somos constantemente restaurados pela palavra. Perceba, aqueles que tropeçam são aqueles que não creem. Aqueles que estão endurecidos, aqueles que estão inertes. É como se o meu dedão do pé já estivesse na carne viva, de tanto que eu tropeço numa pedra, numa rocha dura, mas eu não sinto. Se eu sentisse, eu clamaria: Senhor, me cura, está ferido, restaura. Mas porque eu não sinto, eu continuo tropeçando e sem perceber. E o Senhor nos reúne com misericórdia, para que nós não sejamos aqueles que tropeçam, mas sejamos aqueles que são edificados, auxiliados e fortalecidos pela sua palavra. E aí está a grande bênção, a grande serventia deste ajuntamento. Se algum de nós pensa que este momento ele não é fundamental para as nossas vidas, se nós pensamos que nós podemos nos dar ao luxo de vez por outra faltar com compromisso com a igreja, nós estamos tropeçando. Por exemplo, quando eu me lembro de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, e todo esse parágrafo ele está falando da perseverança, ele está falando: olha, não desistam, não esfriem na fé. Ele fala: apeguem-se à esperança com firmeza, porque ela tem recompensa. E logo em seguida o autor de Hebreus vai dizer no versículo 24: e considerem uns aos outros, povo de Cristo, para estimularem uns aos outros ao amor e às boas obras. E ele conclui no versículo 25: não deixando de congregar, de nos reunir como povo de Deus, povo de Cristo, como é costume de alguns. Ao contrário, quanto mais vocês veem que se aproxima aquele dia, o dia do retorno de Cristo, mais estimulem uns aos outros. O Senhor nos traz, e nós precisamos da palavra. Precisamos receber a palavra, sermos feridos, quebrados, exortados e edificados pela palavra, porque essa é a nossa necessidade. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele nos traz aqui para nos edificar através da sua palavra. Tenhamos cuidado. Não sejamos insensíveis. Não sejamos aqueles que se endurecem. Não sejamos aqueles que não dão o devido valor à palavra e à proclamação da palavra. Nos quebremos diante da palavra.
dependamos da palavra. E aqui o Senhor nos auxilia. Aqui o Senhor nos leva mais adiante, para que sejamos templo espiritual, sacerdócio espiritual. Esse tempo tem sido útil na sua vida? O Senhor tem nos edificado? É para isso que o Senhor nos traz aqui. Mas Pedro diz, e ele conclui, de maneira muito bela, como o clímax desse parágrafo, que o Senhor, Ele nos reúne aqui, porque Ele expande, Ele acrescenta o seu povo, acrescenta ao seu povo, através da sua palavra. O Senhor Jesus está engajado na sua missão salvadora. O Senhor Jesus está motivado em trazer mais e mais filhos de Deus para o seu rebanho. O Senhor Jesus deseja salvar mais e mais pessoas e trazê-los para o meio do seu povo. E Ele faz isso através da sua palavra. E Ele nos dá o peso da responsabilidade e também a honra de participarmos, de sermos instrumentos deste ministério salvador. Ele diz no versículo 9, vocês não são o que tropeçam. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O versículo 10 diz, antes vocês nem sequer eram povo. Como assim? Vocês tinham uma nacionalidade? Não, mas certamente lembrando do pano de fundo de Israel, comparado com o povo de Deus, vocês nem eram povo, nem é digno de ser chamado de povo. Mas agora, vocês são povo de Deus. Vocês estavam distantes da misericórdia. Vocês não tinham nem condição de imaginar a misericórdia. Afastados. Mas vocês receberam. A misericórdia foi até vocês. A misericórdia foi nos dada como um presente. Essa é a nossa identidade, este é o nosso privilégio que é dado individualmente a cada um de nós, mas que nos coloca como povo de Cristo e nos reúne para sermos abençoados por Cristo, como seu povo. E aí, Cristo nos dá essa missão. Por que nós somos povo? Por quê? Qual o motivo de tamanho privilégio? Versículo 9, que vocês anunciem quem é Deus, as grandezas daquele. Quem é esse Deus? Eterno, poderoso, justo, santo, bom e amoroso. Quem é Deus? E a obra salvadora de Deus. As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é Deus? E o que Ele fez por nós. E nós estamos aqui como povo de Deus, e o Senhor Jesus, em sua fidelidade, agindo poderosamente, constantemente, fielmente, Ele age em meio ao seu povo para anunciar, para proclamar a sua palavra. E eu e você somos testemunhas dessa palavra nesta noite. E estamos anunciando, estamos concordando que somente Jesus é o Salvador, que somente o Evangelho é a verdade que todo ser humano precisa. E nós estamos aqui como povo de Deus para que mais e mais vidas, pessoas sejam alcançadas nesta missão. Eu não sei você, mas foi essa consciência que doeu mais em mim quando nós fomos impedidos de nos reunir como igreja. Foi isso que me deixou mais perplexo e questionando mais a Deus em oração. Como assim, Senhor? A sua palavra está deixando de ser proclamada. Se o seu reino se expande através da sua igreja, pela proclamação da sua palavra, como assim a igreja vai ficar fechada? Algumas vezes juntava com alguns jovens, 5, 6, ia para o lago, domingo, pegava um violão, cantava uns louvores,
proclamava ali uma mensagem, 2 ou 3 prestavam atenção, dividia em grupo, vai lá, fala com aquele, eu falo com aquele. Apontava para a igreja, aquela igreja lá, mas a igreja fechada. Que o Senhor não permita que isso aconteça, porque essa é a nossa missão. Nós somos o povo da palavra. Este é o nosso propósito, e é isso também que dá sentido a esta noite, porque o Senhor Jesus é fiel, e Ele está agindo, e Ele está nos edificando, e Ele está nos acrescentando por meio da palavra. Existe uma bandeira do reino de Deus, do reino de Cristo, fincada em Bragança, fincada nessa igreja. E aqui nós proclamamos, aqui nós testemunhamos que somente o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. E a partir daqui, cada um de nós, nas nossas realidades, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nós vamos como testemunha, como parte do povo de Cristo, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor nos fortalece no testemunho da palavra. O Senhor Jesus nos chama como seu povo para nos reunir em torno da sua palavra. Povo e palavra caminham juntos. O que esse texto nos ensina é que o povo de Cristo é o povo da sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque nós precisamos. O nosso coração adúltero constantemente desvia nosso amor, nosso desejo, nossa esperança da palavra para coisas menores. Coisas que podem até ser importantes, de fato são, mas são menores. Ou pior ainda, coisas que são ilícitas, sentimentos que são ilícitos. Mas o Senhor, em misericórdia, nos traz e nos aponta novamente o caminho para o nosso coração. Ei, deseje o puro leite espiritual, a minha palavra. É ela que vai dar crescimento para você. Você percebe o Senhor falando isso ao seu coração? Volta, arrependa-se, deseje o puro leite espiritual. O Senhor ordena em primeiro lugar aos nossos desejos, às nossas inclinações. O Senhor nos edifica, o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor restaura muito daquilo que cremos enquanto nós escutamos a palavra e nós dizemos amém, é isso mesmo, e somos fortalecidos. Muitas vezes o Senhor nos quebra e nos mostra um caminho diferente e a gente, é verdade, Senhor, tem misericórdia, porque a palavra é instrumento de edificação e é isso que ela faz e o Senhor nos reúne para isso. Não podemos ser endurecidos para a palavra, precisamos abrir o nosso coração para a palavra. E o Senhor nos reúne como seu povo em torno da sua palavra. E o Senhor nos dá propósito. Se eu estiver firme na palavra, se o meu coração estiver na salvação, em Cristo e na sua palavra, se os meus caminhos estiverem sendo mais e mais edificados pela sua palavra, eu vou viver para proclamar a sua palavra. Em tudo que eu faça, eu serei testemunha da sua palavra. O Senhor nos traz aqui para nos lembrar, para nos enviar como testemunhas da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar.